Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E o nosso tema de hoje será os monossílabos tônicos e monossílabos átonos. Na aula anterior, demos início a esse assunto, certo? Vocês assistiram um vídeo com algumas explicações, né? E fizemos a introdução, tá bom? Nessa aula agora, nós vamos ver mais detalhado o conceito de cada um e alguns exemplos, tá bom? E no final do vídeo também, nós teremos uma pequena atividade. Tenho certeza que todos vão se sair bem, porque é um conteúdo muito simples, porque vocês já sabem o que são palavras monossílabas, e nessa aula nós vamos apenas diferenciar o que são os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos, tá bom? Então, nós temos aqui primeiro, o conceito de monossílabos, que são palavras que têm apenas uma sílaba, e podem ser chamadas também de palavras monossílabas ou monossilábicas. Conforme a intensidade com que são pronunciados os monossílabos, são classificados em monossílabos tônicos e monossílabos átonos, certo? Os monossílabos tônicos possuem autonomia fonética e semântica, ou seja, são proferidos com força e mantêm o seu significado próprio, independentemente de virem inseridos numa frase ou isolados. No vídeo anterior, vocês assistiram, né, um exemplo, quando nós podemos identificar quando ele é tônico ou quando ele é átono dentro de uma frase. Por exemplo, a frase foi a seguinte: eu te quero. Nós temos aí a palavra eu, que é monossílaba, e a palavra ti, tá bom? As duas são monossílabas. Mas quais dessas duas são átono e qual dessas duas são tônicos? Né? Se nós tirarmos a palavra eu da frase, eu, ela tem um significado próprio e ela também tem uma pronúncia mais forte, ou seja, ela tem uma autonomia fonética. Já a palavrinha ti, né, que ela tem a função apenas de ligação, para dizer que uma pessoa quer a outra, né, ela sozinha, ela não tem muito sentido, certo? Ela fica solta, ela não tem um sentido próprio, certo? Então, nós vamos ver mais na frente outros exemplos. Ainda falando sobre monossílabos tônicos. Podem ser ou não acentuados. Vejam o quadro abaixo. Se vocês observarem, aqui nós temos um quadro com 7 colunas. Aqui na primeira coluna, tá bom? Vocês vão observar aqui. Aqui na primeira coluna, temos exemplos de vários monossílabos tônicos não acentuados. Tem aí bem, bom, do, flor, lei, luz, e por aí vai, tá bom? Esses daqui são exemplos de monossílabos tônicos não acentuados. Já aqui na segunda coluna e nas demais, nós temos vários outros exemplos de monossílabos tônicos. Só que esses exemplos aqui, nessas outras colunas, são exemplos de monossílabos tônicos acentuados. São obrigatoriamente acentuados. Além da intensidade da palavra, né, eles devem ser acentuados, tá bom? Aqui na segunda coluna, terminados em a, as. Na terceira coluna, em es. Na quarta coluna, em o, os. Na quinta coluna, em el e els. Na sexta, em ei e es. E na última, em oi e os. Observem, pessoal, que a primeira coluna são exemplos de monossílabos tônicos não acentuados, e nas demais são monossílabos tônicos, são exemplos de monossílabos tônicos todos acentuados, tá bom? Aí depois do quadrinho, nós vamos ver agora quais são os monossílabos átonos. Os monossílabos átonos são proferidos de uma forma fraca,
soando como uma sílaba de uma palavra anterior ou posterior. Gente, os monossílabos átonos, como vocês podem ver aqui, olha, eu até grifei, é importante que vocês saibam que eles também nunca são acentuados. Diferentemente dos tônicos que nós acabamos de ver, eles podem ser acentuados ou não. Já os monossílabos átonos, né, eles nunca serão acentuados. Não apresentam significado próprio fora de um contexto, que foi o que eu acabei de falar sobre o exemplo da frase eu te quero, certo? O eu é um tônico, porque tem sentido fora da frase, pronunciado com intensidade. O te, ele não tem muita intensidade, ele não tem significado fora da frase. E os monossílabos átonos apenas ligam elementos de uma frase, sendo maioritariamente artigos, pronomes oblíquos, preposições e conjunções. Enfim, não possuem uma autonomia fonética, certo? Aí nós temos aqui abaixo uns exemplos. Aqui, ó. São exemplos de monossílabos átonos. Os, as, uns, mi, ti, si, li, ou, nos, de, em, e, que, e por aí vai, pessoal, e etc, certo? Teremos mais na frente muitos outros exemplos, conforme que nós formos estudando. A diferenciação entre monossílabo tônico e átonos. Veremos a seguir alguns exemplos que vai tirar nossas dúvidas. O que são átonos e o que são tônicos. Certo? Por exemplo, aqui na frase. Nessa frase aqui. Elas foram mas não me importo com isso. Aqui eu tenho uma frase, certo? Observe que eu tenho duas palavras destacadas, certo? Mas acentuada e mas sem acento. O que nós vamos ver aqui? Que o mas acentuado da frase, ele é um monossílabo tônico, certo? E o mas da frase sem acento, ele é um monossílabo átono. Por quê, pessoal? Ele é produzido com menos intensidade e ele não tem sentido fora da frase. Mas é apenas para ligar as palavras dentro da frase. E esse outro mas aqui com acento, né? Significa o quê? Uma pessoa má, correto? Então, aqui é um exemplo muito simples e fácil de entender, né? A diferenciação entre o monossílabo átono e o tônico. Nós temos uma segunda frase também, que, por exemplo, nós não nos sabemos defender. É uma frase. Observe que nos e nós também estão destacados dentro da frase. Nós não nos sabemos defender. O nós acentuado, ele é um monossílabo tônico e o nos sem acento, com menos intensidade e não é acentuado, ele é um monossílabo átono. Quando eu falo de nós acentuado, já dá para entender que eu falo nós, são várias pessoas, certo? E o nos é apenas para dizer, não sabemos nos defender, para ligar a palavra sabemos com o sentido de defender, certo? A próxima frase, o próximo exemplo. Nós temos aqui mais um exemplo de monossílabo átono e tônico dentro da mesma frase. Aqui. Você quer que eu faça isso para quê? Observe, você quer que eu faça isso para quê? Olha o quê, sem acento.
pronunciado com menos intensidade e o que com acento pronunciado com mais intensidade, tá bom? Logo, o que acentuado é tônico e o que sem acento é um monossílabo átono, certo? Então, aqui são exemplos que nós podemos ver os dois dentro da mesma frase, ou eles podem aparecer separados também. E aqui, no finalzinho, nós temos aqui uma atividade, tá bom? Só para a gente ver se realmente aprendeu o conteúdo. Né? Nós vimos aí a diferenciação, né? Muito simples, para a gente poder identificar. E aí nós temos uma pequena atividade com 3 questões. Primeira questão, classifique os seguintes monossílabos em tônicos e átonos. Letra A, mi. Letra B, ma. Letra C, si. Letra D, luz. Letra E, bom. E letra F, ou. O que é que vocês vão fazer? Apenas colocar aqui na frente, nessa linha da frente, se essa palavra é átono ou tônico, tá bom? Vai apenas responder na frente, colocar átono ou tônico, tá bom? Vocês podem assistir o vídeo várias vezes, ver os exemplos lá do quadro, ver os exemplos das frases, pronunciar essas palavras para ver quais que têm intensidade, quais que têm menos intensidade, quais têm sentido fora de uma frase, quais não têm sentido fora de uma frase. Aí vocês irão descobrir. Aqui na segunda questão, lembrando que os monossílabos tônicos podem ser ou não acentuados, o que define sua tonicidade é o som da palavra quando pronunciada de maneira forte. Retire do quadro apresentado no texto, letra A, 3 palavras monossílabos tônicos não acentuados, e letra B, 3 palavras monossílabos tônicos acentuados. Observe, pessoal, que lá no início, aqui o quadro, é aqui para vocês tirar a letra A. Só voltar aqui para a gente ver. O que é que vocês vão tirar? A letra A, 3 palavras monossílabos tônicos não acentuados. Então, é aquela primeira colunazinha, né? Vão tirar 3 exemplos aqui dessa primeira coluna, tá bom? Escolhe aqui somente 3. E na letra B lá da segunda questão, vocês vão analisar essas outras colunas e escolher somente 3 palavras dentre elas. E citar lá na letra B da segunda questão as 3 palavras monossílabos tônicos acentuados. Tá bom? Aqui na segunda questão. Vocês vão olhar lá no quadro e responder essa segunda questão. Na terceira, circule nas frases abaixo os termos destacados de acordo com o que se pede. Vocês vão fazer de lápis os monossílabos tônicos, de caneta os monossílabos átonos. O que é que está destacado? Vocês vão analisar cada frase, letra A, B e C, e vão ver que cada frase tem 2 palavrinhas destacadas. Uma delas é átono e a outra é tônico. O que for átono, vocês vão circular de caneta. O que for tônico, vocês vão circular de lápis, tá bom? Letra A. O que nos é dado com amor, nós agradecemos. Observe que nós e nos estão acentuados aí na frase. Aliás, estão destacados. Uma está acentuada e a outra não. Letra B. Tem o dó do cãozinho, certo? Também as 2 palavras destacadas, vocês vão circular o que for tônico de lápis e o que for átono de caneta. E por último, letra C. Vou de carro para o meu trabalho. Dê o auxílio para eles. Novamente, 2 palavras destacadas que vocês vão apenas circular para mim entender o que é que vocês responderam. De lápis os tônicos e de caneta os átomos. Bom, pessoal, por hoje era somente isso, né? Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. Bons estudos e um grande abraço para vocês. Eu sei que todo mundo vai responder a atividade facilmente.
certo? E obrigada e até a próxima aula.